Fala aí, maninhos, beleza? Estamos aqui de novo para mais um vídeo. Mais um vídeo. Tema do feriado que nós de estamos tendo agora. 7 de Não sei setembro. quando vai subir esse vídeo, mas... Não, vai ser essa semana ainda. Essa semana. Estamos aqui, Jonathan Brasil. Daniel Victor. Vitor Calixto. Pois é, gente, estamos falando sobre o 7 de setembro. Para quem não sabe, para quem não estuda a história, para quem não presta atenção na aula de Ou história... para quem mata a aula. Pois é. Estamos falando hoje de Dom Pedro, o homem que proclamou a independência brasileira. Onde vem, do que ele veio e por que ele gritou independência ou morte. Hoje, no canal do Homem Sem Cristo. 7 de setembro aconteceu porque os portugueses estavam querendo que Dom Pedro voltasse para Portugal. Sendo que Dom Pedro gostava muito do Brasil, ele amava o Brasil, ele estava acostumado a viver aqui no Brasil e não queria voltar. Tinha samba, tinha... Ainda não. Ele estava querendo voltar, não estava querendo voltar, quer dizer, para Portugal. Aí ele proclamou lá, no Ipiranga, independência ou morte. Agora, trazendo essa questão pra gente aqui, o que isso tem a ver, Daniel? Pô, vocês são cristãos falando sobre independência ou morte. Não. Gente, ele que propôs esse tema. Estamos aqui. Pois é. Para apoiar. O tema é importante, é muito bom. É tão importante que olha só a luz divina refletindo aí. Faz a gente refletir duas questões importantes, que é a questão política do nosso país, que infelizmente não tá lá aquelas coisas. A gente vive num país, infelizmente, muito corrupto, e isso daí não é de hoje, gente. Isso daí já existia na época do nosso amigo Dom Pedro. Já chegou. Aquilo lá já era uma corrupção absurda. Essa é a primeira questão, né? Que a gente tem que orar pelo nosso país, que a gente tem que orar pelos nossos governantes, que a gente tem que acreditar e ter fé que não é eles que mandam, mas é o nosso Deus, que Ele é o Senhor dos Senhores que governa, e não são as pessoas que estão lá. Porém, temos que orar por eles e pedir que o Espírito Santo os ilumine. Amém? Como no Romanos 13, né? Nós temos que obedecer e orar, interceder mesmo. Temos que acreditar que Deus colocou eles lá. Porém, tem certos detalhes sobre isso, né? Se eles não cumprem a vontade de Deus, eles já podem realmente ser descartados, não pra gente, mas ser descartado da parte de Deus. Mas o juízo pertence a Ele. E a segunda coisa é a questão da gente depender de Deus. Porque o grito do Ipiranga foi dependência ou morte. A gente, no caso, temos que ser dependentes de Deus e não independentes. Hoje em dia, infelizmente, vivemos em uma sociedade que as pessoas querem ficar independentes. Principalmente quando o jovem é Rebeldia pura. rebeldia e tal. Tipo, pode ficar dependendo dos nossos pais, né? A gente tem que buscar independência para poder É cuidar da nossa dependência de família. Deus, gente. Não confunda. Mas estamos falando da nossa dependência, do nosso Criador. É isso aí. Dependência de Deus, gente. E não dependente das coisas do mundo. Porque quando as pessoas falam que querem ser independentes, buscam essa independência em coisas erradas, elas, na verdade, elas não são independentes, elas passam a ser dependentes. Por exemplo, dos senhores que ficam se drogando, esse prazer momentâneo, né? É dependência química, né? Aí as pessoas ficam dependentes. Que viagem é essa, velho? Eu queria ler um versículo aqui, que está aqui na Bíblia. Olha que Bíblia bonita. Porque sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Sem Deus a gente não pode fazer nada. A gente pode fazer muitas coisas, porém a gente não pode chegar a Deus, chegar a ser um ser humano perfeito. Porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Somos pessoas que agora passamos a ser imperfeitos por causa do pecado. O pecado gera em nós uns desejos que não convêm com o ser humano perfeito que Deus quer que nós sejamos, entendeu? E essa pessoa perfeita que Deus quer que nós sejamos, a gente só vai conseguir ser se a gente deixar o Espírito Santo agir em nós e crermos que Jesus é exatamente o mediador entre Deus e os homens. E nós temos um relacionamento com Ele, entendeu? E como é que a gente tem esse relacionamento? Exatamente com a base do cristão, que foi um vídeo que a gente fez anteriormente. Cristo, que foi chamado filho do homem, o profeta, curava, jejuava, era dependente de Deus. Só seguimos o exemplo dele. Jonathan, o que temos que fazer depois que a gente assiste esse vídeo? Dá o joinha. Dá um joinha. Se inscreva. Compartilha. Olha a nossa descrição aí, que tá no nosso Facebook. Nossas redes Curta lá. sociais. Valeu. Tchau. Fiquem com Deus.